Afinal, é comum dizer hoje, por exemplo, que os romanos, né, ao atuar, visavam a obedecer a mandatos divinos, né? O mandato dos deuses, que a Pax Romana era algo encomendado pelos deuses aos romanos, tá? Não é verdade, não é verdade. O fim último dos romanos, assim como dos gregos, excetuando Platão, era a própria polis e a glória humana. E isto não é uma interpretação, está dito por eles. Está dito por eles. O fim do homem é a glória humana na construção de uma perfeita polis. Era isso o que norteava centralmente a construção da cidade de Roma, tá? Da cidade eterna, né? Eterna enquanto aqui, né? Eterna enquanto é chama, né? Tá certo? Porque era exatamente assim que eles diziam. Eles não construíam a polis para ordenar-se a Deus. Essa ideia é profundamente judaico-cristã, de forma diferente, mas judaico-cristã. Ela não é pagã. Ou seja, a polis tinha um fim em si mesmo. Ela era um fim em si mesmo. Então, pode-se dizer que o fim do homem, essa, aliás, é uma aporia em Aristóteles. Ora, Aristóteles diz claramente que o fim do último do homem é a contemplação da divindade, contemplação intelectual, hein? Ora, ele dá esse fim último à própria polis, que é a construção de uma polis perfeita. Ora, os romanos herdam isso, como, aliás, todas as cidades, todas as polis da antiguidade. A polis é um fim em si mesmo, tá certo? Veja, não incorre em absurdo. Lembremos, o homem pode ter por fim último o que ele quiser, só não pode ter dois, tá certo? Se os romanos tivessem por fim último a construção da própria polis, a glória dos homens romanos, a glória daquele povo, a glória daqueles imperadores, a glória daqueles cônsules, a glória daqueles homens do poder romano e a glória do povo romano, eles não podiam ter ao mesmo tempo a polis dedicada ao fim último, que seriam os deuses. Isso é impossível, seria uma contradição de termos. Pois bem, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, vai dizer então que o homem, com a perda do Éden, sai a construir cidades do amor próprio. Exatamente isto. Exatamente o que eu acabei de dizer. O que é a cidade do amor próprio? É a timocracia platônica. É a timocracia platônica. Lembremos, a timocracia platônica é aquela cidade regida, é aquela constituição política que se regia pela obtenção, que visava a obtenção da glória humana nos limites da polis. Nos limites da polis. Exatamente isso. Roma, exatamente isso. As demais grandes cidades, Babilônia, etc., exatamente isso. A glória humana nos limites da polis. E é isso que Santo Agostinho vai chamar de a cidade do amor próprio. A cidade do amor próprio. Veja, se você tem por fim último, não a Deus, mas a sua glória, isso é reflexo, isso é resultado de algo condenável do ponto de vista cristão, que é o amor próprio. Que é o amor próprio. Ora, se assim é, se a cidade não se volta para o fim último do homem, mas se restringe à própria autoglorificação do homem, né? Aliás, Cícero diz claramente, o nosso fim último é deixar depois de nossa morte uma glória, né? Ao que responderá Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino lá, como? Não só, se você já está morto, não saberá da glória, mas mais que isso, a opinião dos homens é a coisa mais volúvel que existe. E, de fato, o herói de hoje é o vilão de amanhã, não é? A memória histórica não honra exatamente como eles diziam, mas seja como for, a efemeridade desse fim está clara. Só que, dentro ainda do aspecto religioso sem o qual não se entende Santo Agostinho, eleger para fim último a própria glória nos limites da cidade é ser carniça para o demônio. É ser carniça para o demônio. É nesse sentido que as cidades do amor próprio são também cidades do demônio.
no sentido em que, se você não elege por fim último a Deus, na verdade não pode eleger-se a si mesmo como fim último, porque isto é uma falácia, exatamente pela corruptibilidade, exatamente pela mortalidade que é dotado o homem. Na verdade, o fim último da cidade será o próprio demônio. Esta é a tese central da cidade de Deus, a tese central. É claro que ele passa a maior parte do tempo mostrando que, lembra-se que quando eu tratei aqui do Sócrates e falei da encrátea, ou seja, o autocontrole, você lembra disso? O autocontrole absoluto da alma sobre o corpo, que disse eu? Que havia algo de mitológico nisso, né? Havia algo de mítico, melhor dizendo, algo de mítico nisso, dada a impossibilidade. Lembre-se que eu perguntei a vocês, alguém aqui controla absolutamente seus impulsos, suas paixões? Ou precisa de uma ajudinha? Sim, eu acho que sem ajudinha é meio difícil. Aliás, com ela já é difícil. Mas este mesmo caráter mítico pode estender-se e se estendeu para todos os mitos fundacionais das cidades pagãs e, sobretudo, de Roma. Vai mostrando Santo Agostinho, traz eventos, por exemplo, a história de Rômulo e Remo, né, que implica um fratricídio, né? Ele vai mostrando as contradições entre as divindades. Lembre-se que obras censuraria Platão? Obras literárias, né? Censuraria Platão na sua República Ideal, lembra? Lembra? Todas aquelas que fizessem dos deuses seres horrorosos, seres piores que o próprio ser humano. É nesse sentido que ele censuraria parte da Ilíada e da Odisseia. Pois bem, toda a história dos deuses romanos, toda a história da sua fundação mítica, desde Troia, passando por Enéas, por Rômulo e Remo, ela é não só mítica, mas perversa. Perversa. Os deuses e os heróis são as mais vis das criaturas. Não há ali nenhuma... São adultérios, Deus adulterando com o ser humano, criando semideuses, né? E o pior de tudo, o Deus Supremo já é filho de alguém, e nisso nós vamos ao infinito. E tudo isso vai demonstrando Santo Agostinho para derrotar a tese, antes de tudo, de que a culpa da queda do Império Romano se devia ao fato de os romanos terem deixado a sua religião tradicional e passado para a religião cristã. Tá? Ele vai mostrando, primeiro, que são míticas todas essas narrativas. Segundo, mostrando o verdadeiro caráter das divindades romanas e das relações entre o povo romano e essas divindades. E, por fim, mostrando que desde o início da cidade de Roma e do Império, o que há é uma sucessão de tragédias carnificinas, mortes, assassinatos e etc, etc. Ou seja, que os males que afetavam a moribunda Império Romano pelas mãos dos bárbaros eram, na verdade, males que afetavam desde sempre. Quem lê a Eneida de Virgílio vai ver, na verdade, uma cidade esplendorosa, né? Esplendorosa, né? É verdade, exatamente mítica. Veja que a Eneida é um poema feito de encomenda pelo imperador.